2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora fechamos. Cadê o... Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, decreto os trabalhos da sessão ordinária da Câmara Municipal de Carazinho, do dia 28 de setembro de 2020. Coloco em discussão a ata número 34 de 2020, referente à reunião ordinária de 21 de setembro de 2020. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação a ata. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Expediente sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2020. Ofício número 142/2020, Gabinete Prefeito de Carazinho solicita reserva das dependências do plenário para a realização da audiência pública para apresentação do relatório de gestão e divulgação das contas do município. Ofício número 145/2020, Gabinete Prefeito de Carazinho comunica afastamento do prefeito municipal. Ofício número 146/2020, Gabinete Prefeito de Carazinho encaminha decreto executivo número 112/2020. Ofício número 149/2020, Gabinete Prefeito de Carazinho responde OP número 147/2020. Ofício número 11/2020, Promotoria Eleitoral solicita cópia de procedimento de cassação de mandato. Mandato de notificação, procedimento número 00743-001-101-2020, Promotoria de Justiça Civil de Carazinho solicita esclarecimento sobre a representação de mau uso do dinheiro público. Sim. Convido o senhor secretário para fazer a leitura da ordem do dia. Vocês querem conversar depois da sessão? Vamos tomar uma cerveja no barzinho ali, estão me atrapalhando. 30.366, indicações, sessão ordinária de 28 de setembro, 30.366, Tenente Costa, indicação, solicito que seja reaberto o posto de saúde do bairro São Lucas. 30.772, Daniel Weber, indicação, solicita para que seja providenciada a pintura das faixas de pedestres lombadas. 30.373, Janete Ross, indicação, seja colocado um container de lixo no final da Amazonas, bairro Oriental. 30.376, Erlei Vieira, indicação, solicito que o setor competente colocação de tubos na rua Santos Dumont, esquina com Coronel Bordini, próximo ao número 1070. 30.382, Daniel Weber, indicação, solicitando para que seja providenciada a limpeza de contêineres localizado em frente ao condomínio São Vicente. 30.384, Laor Tomás, indicação, solicita a recuperação da estrada de Xadrez. 30.385, João Pedro Albuquerque, solicita obras de melhorias na rua Feiravante Piva, esquina da Praça Soldado Adriano. Requerimentos. Sessão ordinária 28/2020. 30.367, Tenente Costa, requerimento e pedido de informação. Solicito junto ao Conselho de Trânsito a cópia das multas e atas da reunião do Conselho. 30.368, Estevam de Loreno, requerimento de aplauso. Ofício ao peão Miguel Lambert, pela conquista segunda colocação no reality Chula Meu Galo. Na RBS, o título de
chuleador mais popular. 30.369, Janete Ros. Requerimento e aplauso. Seja enviado ofício de aplauso parabenizando a senhora Silvana Costa Guerner pelo primeiro aniversário da loja dela e dele. 30.370, Janete Ros. Requerimento e aplauso. Seja enviado ofício de agradecimento à Secretaria Municipal de Saúde, Anelise de Almeida, pela palestra realizada Encontro de Mulheres. Equesia. 30.378, Fábio Zanetti. Requerimento e aplauso. Seja enviado ofício de aplauso a Letícia de Oliveira pelo excelente trabalho junto à Secretaria de Saúde. 30.381, Daniel Weber. Requerimento e pedido de providência. Solicita para que seja providenciada a pintura de faixa de pedestre nas lombadas. De novo. 30.383, Daniel Weber. Requerimento e pedido de providência. Solicita uma alteração no quantitativo permitido para o funcionamento dos templos em instituições religiosas. Intervalo regimental. Passamos agora ao intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas, não haverá intervalo. Grande expediente. Iniciaremos agora o grande expediente com as exposições dos senhores vereadores. Convido o vereador Ivomar de Andrade, do PP, para que faça seu pronunciamento por até 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, satisfação, estamos aqui nesta sessão da casa, a última do mês de setembro. E eu queria primeiramente só me reportar, senhor presidente, referente ao pedido de informação, até que os colegas entenderam também que o PL 032, que trata da iluminação pública, fosse interrompido a sua votação. Até o vereador Costa pediu vistas, que eu agradeci, tendo em vista que se faz necessárias explicações, e também o líder do governo, como pediu o vereador Guarapo, que, bem, o que eu fico, assim, estarrecido e que preocupado, senhores vereadores, é de que recebi às 16 horas e 28 minutos a resposta, né? Fica difícil eu apresentar hoje, né, toda e qualquer resposta a vereador Costa, vereador Fábio, tendo em vista de que são alguns questionamentos que eu vou ter que olhar um a um, né? Não me furto, sempre digo, acho que o vereador deve e tem essa prerrogativa, porém a gente tem que ler aquilo que recebe, tem os contratos aqui anexados, outras informações que vieram, informações que eu não sei se estão aqui porque remete à Secretaria da Fazenda, né? Mas não cabe a mim ir na Secretaria da Fazenda, cabe ao Executivo responder. Então, diante desse fato, senhor presidente, não é culpa aqui da casa, né? A servidora Vivian me passou esse por WhatsApp, às 16 horas e 28 minutos, a minha assessora também me passou questão de minutinhos também antes, e então não temos como fazer essa explicação hoje, eu vou ter que fazê-la na próxima sessão, porque eu pretendo ler. O senhor sabe tanto que eu sou criterioso, né? Alguns dizem que eu sou chato, né? Mas eu prefiro ler, né? É uma questão da gente ter como posicionamento, né? Esclarecer a comunidade. É uma função nossa legislativa. Então, diante desse quadro, senhor presidente, me comprometo na próxima segunda ler e trazer as explicações do pedido de informação, o qual este vereador solicitou ao Executivo Municipal. Outro assunto que eu abordo é em relação, temos eleições, né? Eu vejo meus colegas aqui que irão juntamente comigo a um novo pleito, alguns que estão abdicando, que é o caso do vereador Gauchinho, o vereador Jean, nosso presidente hoje, prefeito em exercício, né? Vejo a coragem dos meus colegas, e sempre faço, né, Daniel, a coragem que nós estamos tendo de colocar o nome à disposição. Aumentou
34 candidatos a vereador em Carazinho. Na época, eu me lembro quando concorri no último pleito, né? Eram 123, depois desistiram, ficou 103 oficialmente. E estamos hoje, a princípio, feitos de registro, né? 138 candidatos ao Legislativo de Carazinho. E eu sempre escuto o vereador Gauchinho, vossa pessoa, quando trata justamente de que, às vezes, as críticas que se recebe ao Poder Legislativo, né? Não tenho procuração aqui para defender os colegas, mas sempre valorizei e vou continuar, vereadora Laor, valorizando o Legislativo como instrumento essencial da democracia. O Poder Legislativo tem uma função muito clara, e muitas vezes as pessoas desconhecem, ou até mesmo valorizam como deveriam valorizar. O Legislativo é o degrau necessário para que as coisas aconteçam de realizações. O Legislativo é aquele que tem que estar presente de uma forma democrática, né? E a coragem de nós irmos novamente, como eu disse a vocês, vou comunicar hoje aos senhores, como já fiz no passado, estou indo somente mais um mandato. Se o povo entender de que nós devemos voltar, que é uma decisão do eleitor, não basta a minha vontade somente, mas do eleitor, mas desde já comunico aos meus colegas que será somente mais esse mandato próximo, se assim for concedido para nós. Depois, ou deixamos a oportunidade, passamos o bastão, né, vereador Costa, e vereador Fábio, vereador Lucas, nosso presidente hoje em exercício, e a gente tem que renovar. A nova política, ela se faz justamente com renovação, com a participação das pessoas. Então, este vereador se coloca à disposição, mas só para mais um mandato, se assim for, e depois seguiremos a vida pública, vereador Costa, ou não, né? Depende justamente do que o universo conspira a favor nosso, né, Janete? Ou não, vereador Janete? Então, nesse sentido, é necessário de que haja renovações, é necessário que haja participação, mas o eleitor tem que fazer uma meia-culpa, muitas vezes na sua crítica. Se ele não está satisfeito com os vereadores que aqui estão, ele deveria lembrar como ele vota, de que forma eu elejo, de que forma eu pretendo ter a minha representação e me sentir representado. Eu vou contar um episódio que aconteceu no Rio de Janeiro há muitos anos. Eu não vou usar os termos que o deputado Ponte Preta, foi deputado federal pelo Rio de Janeiro há muitos anos, e eu não vou usar os termos que ele usou, por questões, logicamente, de não ofender ninguém. O deputado Stanislau Ponte Preta entrava, vereador Gauchinho, num pavilhão, numa festa, quando se podia fazer comícios e festejos, enfim, e lá caminhava ele no meio do pavilhão, né, lotado na época, e aí um gaiato gritou ao Stanislau Ponte Preta: deputado, tem muito ladrão naquela Câmara dos Deputados? Stanislau Ponte Preta, vereador, né, Gauchinho, caminhou alguns passos à frente e parou, e olhou e disse: sim, tem ladrão, tem trabalhador, tem médico, tem empresário, tem o pessoal da Bíblia, tem o pessoal do LGTB, tem o pessoal de todas as cores desse nosso bandeira e arco-íris que nós temos. Mas o que eu quero te dizer, cidadão, é o seguinte: não te preocupas, que tu estás também representado lá dentro. Ou seja, o espelho da Câmara dos Deputados é o espelho do nosso país. O espelho das 5.570 câmaras municipais que existem no país é o espelho da sociedade. Então, sintam-se todos muito bem representados. Eu tenho orgulho de estar no Poder Legislativo, tenho orgulho de estar junto com vocês aqui trabalhando, independente de divergências, independente de posicionamentos, discordâncias, o que é o mais saudável, vereador de Lorena, a discordância democrática e com respeito. Então, desde já, um grande abraço na minha comunidade e vejam o espelho que vocês gostariam que fosse refletido em sua casa, em sua vida. Um grande abraço a todos. Obrigado, vereador. Convido o vereador Daniel Weber, do PP, para o seu pronunciamento. Senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos prestigia, Rodriguinho, a todo mundo que nos ouve através das transmissões, o nosso boa noite. Como viemos falando semana passada, e eu, finalizando a sessão, fui ler, Gauchinho, a matéria que tratava da questão que gerou uma certa polêmica
no que se diz respeito a quebra-molas nas vias públicas, e vou dizer dessa forma assim, uma pessoa que eu não tenho absolutamente nada contra, bem pelo contrário, sempre me atendeu muito bem, mas muito infeliz a sua entrevista na Rádio Gazeta, o senhor Ivânio, e eu quero colocar algumas situações para que a comunidade possa refletir. Primeiro, o Gauchinho me entregou agora um material onde diz todos os quebra-molas instalados a partir de 2017, 2018 e 2019. E eu vejo que foram feitos exatamente 116 quebra-molas e ainda tem alguns para se fazer. Não é pouco quebra-mola feito, mas tem uma situação que eu não vou concordar e nem levar isso para compadre Gauchinho. Cada um tem o seu trabalho, tenente. Cada um tem um direito. E o direito do vereador é receber a demanda da comunidade e encaminhar para o executivo, se ele assim não o recebe. Um ofício que chegou nessa casa, enquanto fui presidente, querendo amordaçar os vereadores, dizendo que estavam proibidos de pedir quebra-mola, gente, isso não pode nem ser considerado sequer. Isso não é considerado. Isso vai para a mesa, vai para qualquer lugar, mas jamais amordaçaria qualquer vereador a fazer um pedido da comunidade ao Executivo Municipal, colega Laur. De Loreno, você sabe como secretário, tem que receber os pedidos e ver de onde é que veio e fazê-los. Você foi secretário e sabe disso. Guarapa como líder de governo. Mas agora, um ofício dizendo o que a Câmara tem ou não tem que fazer, Gauchinho, isso não é. Pode informar que não tem recurso, pode informar uma coisa ou outra, mas decidir o trabalho de vocês, Tomate, Lucas, colegas vereadores, não. Cada um dos senhores, assim como eu que aqui falo, estamos para representar quem está em casa e para trabalhar por essas pessoas. Então, o pedido que eu recebo na rua, eu boto sim aqui no papel e levo lá para o prefeito. E esse é meu trabalho. Sem falar de fazer leis, sem falar de votar. Então, todos aqui que são vereadores e os que voltarem, os que serão, terão esse papel. E o executivo, ele pode ligar fazendo pedido, mas não manda aqui, assim como o vereador não manda no executivo. O vereador leva lá a demanda da comunidade e o executivo traz para a Câmara as suas demandas para que todos os colegas, Gauchinho, possam apreciá-las no entendimento que a comunidade pede, Ana Maria. Então, nesse sentido, quero dizer ao Ivânio que possa cuidar mais do seu trabalho e aceitar que a Câmara propõe coisas boas que a comunidade pede. E nós faremos isso enquanto formos vereadores. Então, nesse sentido, pedidos de quebra-molas, pedidos de melhorias em ruas, pedidos que fiz hoje, de pintura de faixa, de pintura de quebra-mola, que estão, infelizmente, pela passagem dos carros, pelo tempo, se apagaram. Então, é trabalho do vereador fazer esse pedido até que aconteça. E quero dizer isso porque recebi hoje muitos pedidos de quebra-molas completamente apagados, exceto os novos, e também de faixas. E isso coloca em risco. O pedido também, muitas vezes, de sinalização. Pô, somos em 13 vereadores, somos 13 olhos da comunidade. Então, quando eu passei lá no bairro Oriental, eu recebi um pedido da parada. Eu levo para o executivo. O colega passou lá no bairro São Lucas, leva o pedido. É uma ajuda que fizemos. E eu acho que tem que mudar um pouquinho essa ótica de como é vista. Ninguém aqui está para atrapalhar. Nós estamos para ajudar para uma cidade melhor. E eu sei que isso não veio do prefeito, veio dos seus funcionários, mas eles têm que começar a estar atento para essas coisas. Poxa, são quase 4 anos, 6, 7 anos, alguns trabalhando. Então, o executivo tem um papel importante, tem que fazer seu papel,
e mordaça não. Mordaça não. Vamos trabalhar sim. Eu vou continuar trabalhando. O colega Gauchinho entendeu, porque recebeu os pedidos, que não seria oportuna a convocação. Eu também acho que não, Gauchinho. Daqui a pouco podia virar uma guerra política e não é isso que nós queremos. Vamos continuar trabalhando pela nossa comunidade. Não importa se hoje já estão muitos em campanha e alguns começam nem vir pela campanha. O nosso papel é estar aqui, votando, construindo. Então, eu vou fazer um pedido aos colegas, que possamos todos estar aqui presente, todas as reuniões, e votemos quando os 13 estiver presente, para não depois vir aquela coisa de se eu não votei, eu não estava, e se eximir de alguma situação. Então, é um pedido que faço, hoje tem projetos, eu até faço um pedido ao presidente, retire todos de pauta, se tiver algum de urgência que não possa ser tirado de pauta, votemos somente esse, mas os demais, quando os 13 vereadores estiverem presentes, vamos votar, porque pode ter alguma situação aí que a gente tenha que esperar. Sim, colega Tomate. Então, nesse sentido, vereador Daniel, eu acho que a coerência, a coragem de se votar os projetos, é aquela história, é aquilo que eu sempre disse, eu procurei, e o senhor sabe o quanto está presente nas sessões da Câmara aqui, né? Digamos que foi 100% de presença e nunca me furtei e não saí de plenário para votar projetos. Estou aqui com a missão, como o senhor está, e muito bem as suas colocações, vereador Daniel. Nós temos uma missão, e essa missão é votar, agradando, desagradando, coragem de estar. E nós temos que dar o exemplo. Se nós queremos transparência e queremos realmente conhecer o que cada vereador vota, a presença tem que estar aqui. Fecho com a vossa pessoa, concordo com a sua proposta e vamos aguardar que todos os vereadores estejam aqui para votar os projetos, para que a comunidade saiba exatamente como cada um votou. E sem muitas milongas, para encerrar, até acredito que não volto depois nos requerimentos, somente se for oportuno. Então, eu deixei esses pedidos, encaminharei e levarei ao prefeito municipal em mãos. Obrigado, desejo uma ótima semana a todos e que fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu vou pedir a compreensão dos colegas, de repente cada um faz a fala dos seus lugares, ou se quiserem usar a tribuna, a gente pede a gentileza daí para a gente fazer a higienização, só para a gente tomar os cuidados da tribuna. Tá? Próximo vereador, o vereador Anselmo Britsky, do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa aqui presente, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham aí. Eu também vou nessa linha, porque hoje eu escutando algumas partes, né, do debate na Gazeta, dos candidatos a prefeito, e infelizmente, Ana Maria, eu tenho para te dizer que é muita loucura. É muito perninha de anão, muito migué. Vou falar popular, né? O que o povo fala, né? O pessoal me falando, teve um candidato a prefeito, me disse que ia tirar os médicos, ia colocar os médicos trabalhar nas ruas. Pessoal, se tu não consegue médico para atender no consultório, tu imagina se tu vai conseguir médico para atender nas ruas, em casa. O outro me disse assim, Carazinho, capital da hospitalidade, do maior entroncamento rodoviário do sul do Brasil, do sul do Rio Grande do Sul. E é o norte do Rio Grande do Sul. Né? E aí você fica analisando, nós aqui que já somos, eu já sou batizado, né? Já fiz até aquela pós-graduação, mestrado que os estudados fazem, né? Em política. Aí tu vê uns candidatos a vereadores. Hoje eu estava no banco falando com o Marafiga. O senhor Marafiga, da rádio, trabalhou nas rádios, trabalha aí. Tem um rapaz que é candidato a vereador que deu um calote nele em R$7.000. Ontem tinha no Facebook a Viviane Araújo, só puxar e pegar, não tem problema nenhum, eu tenho até print, se quiser, de uma candidata a vereadora que está devendo para ela faz 3 anos.
que quem sabe agora paga. O pessoal está achando que isso aqui é o quê? Que isso aqui é brincadeira? Que a Câmara de Vereadores de Carazinho é brincadeira? Que aqui é chacota? Eu fico sentido. Hoje estava conversando com... Estava lá no meu bairro, lá num bar, lá, fui lá conversar com a gurizada, e chegou um candidato a vereador, cumprimentou a turma lá, e a gente cumprimentamos ele também. E aí, a gente conversando. O quanto eu fui para Porto Alegre, quanto eu me dediquei, estudei. Eu não tenho estudo que nem o Tomate tem, que nem o Lucas tem, a Janete, o Alaor, o Tenente. Eu não tenho, eu tenho o 2º grau. Mas eu estudei para estar aqui. Eu aprendi muito nos cursos que eu fui fazer em Porto Alegre, e aonde eu aprendi para hoje poder debater com vocês de igual para igual. E eu debato, você sabe bem disso. Tem coisas que eu... quando escutei aquilo de botar os médicos na rua, eu saí, eu desliguei o rádio, desliguei. É que nem fez o nosso governador Eduardo Leite, mandando o Sartori levantar a bunda da cadeira para poder pagar o salário em dia, e agora a bunda dele deve estar grudada na cadeira, porque não levantou e não conseguiu pagar o salário em dia. Eu quero ser prefeito um dia, eu vou dizer para vocês aqui. Decepcionei totalmente hoje. Eu fiquei muito triste, muito sentido. Tu escutar isso, abrir farmácia 24 horas. Será que eles não sabem que tem uma lei lá que diz que tem que ter um número X de funcionários na prefeitura? Passou desse valor do orçamento, não pode? Será que eles não sabem isso, tenente? Será que eles não aprenderam isso, não foram estudar? Quem é que não gostaria de ter uma farmácia 24 horas, ter remédio 24 horas? Da onde que vai tirar o dinheiro para contratar as pessoas? Tu acha que tu vai contratar um farmacêutico por R$1.000? Um médico tu vai contratar por R$1.000? Eu não tenho amizade com os médicos, porque, que nem eu falei para vocês, a minha categoria, a minha classe é outra, é o povão, é a baixada. É lá onde é que as crianças jogam bola, Laor, de pé no chão. Elas não jogam bola de tênis. É lá que é meu povo. Só que eu estudei, pessoal. Eu fui vereador estudantil, fui presidente da USE, presidente de Grêmio escolar, tudo. Eu não cheguei aqui por acaso. E aí tu pega umas pessoas fazendo chacota da Câmara de Vereadores. Ah, eu vou colocar meu nome lá à disposição, lá o partido vai me dar lá um dinheiro, vai me dar um santinho. Para mim tá bom. Quer votar, vote. E daí depois acontece o que acontece aqui. Olha o desinteresse do nosso colega vereador João Pedro. Olha o desinteresse dele pela sessão. 2 sessões, o rapaz não aparece. E não estou falando aqui porque ele vai ouvir, eu falava na frente dele se tivesse que falar. Todo mundo me conhece, sabe como é que eu sou? Não está preocupado preocupação nenhuma em vir para a sessão para representar aqueles votos que ele fez quando foi vereador. Então isso nos deixa chateado, triste e ao mesmo tempo, pessoal, muito alegre, porque final do ano, Carazinho não dá para largar foguete, mas
Tem município vizinho que dá. Eu vou comprar uma caixa de foguete e vou largar comemorando a minha saída. Porque eu tenho certeza, eu fiz o meu trabalho aqui como vereador. Eu aprendi muito com cada um. Respeito cada um e, olha, admiro pela coragem dos colegas vereadores que vão à reeleição. Porque tu confrontar com 138 candidatos, tendo candidato que deve para os outros, que deu golpe, sendo candidato a vereador e tendo candidato a prefeito falando o que falou no debate hoje, parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Convido o vereador Alaor Tomás, do PDT, para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, Ana Maria, que se faz presente na casa, e a todos que aqui estão, Rodriguinho. A gente olhando algumas declarações, vereador Daniel, vereador Gauchinho, quando a gente vê que algumas pessoas estão em algum departamento e não querem ouvir ou não querem receber as reivindicações dos vereadores, Costa, aí é difícil, né? Até porque nós somos eleitos legitimamente para representar a população. E como que a população que nós representamos, vereador Ivomar, e vem buscar algo, né, de algum problema para que nós possamos resolver, né, ou no mínimo tentar, ou fazer essa ligação ao executivo, qual é a nossa função, que eu acho que muitas vezes as pessoas daqui a pouco não sabem qual é a função do legislador, mas dentre tantas, uma delas é essa, de fazer a ligação com o executivo e dizer que não pode. Eu vejo, colegas vereadores, a quantidade de indicações que nós fizemos quanto à questão de quebra-molas. Até porque se estão fazendo um asfalto, né, o povo geralmente pede, né, porque os motoristas muitas vezes também não respeitam, né, as velocidades, e existem muitas, às vezes na rua crianças, existe, né, o trânsito num todo, Costa, é perigoso, né? Então, quando se é pedido, é sinal, quando uma população, uma comunidade nos chama, a gente tem que vir aqui fazer essas indicações, né, ou seja, ou que vai para o conselho, né, eles façam um estudo, mas que realmente que chegue até as pessoas, né, para que a gente possa também dar um retorno para a comunidade. Então, eu fico triste dessa maneira, né, da maneira que às vezes é colocada essas coisas, porque então, aí nós não precisávamos estar aqui, né? Então, não precisava, mas os vereadores, né, os legisladores no geral, os deputados também está para fazer as reivindicações e representar o povo. E falar também, até aproveitando aqui, e o Deloreno esteve lá na Secretaria de Obras, hoje eu recebi um pedido quanto de um agricultor, quanto à estrada de Xadrez. Aí ele me disse, eu acredito, Alor, não sou técnico, mas eu acredito que não precisa muitas coisas, até porque com a chuva abriu umas valas, né, ali antes da ponte, e está difícil para transitar ali. Diz ele, da ponte para lá, que pertence a Coqueiros do Sul, está bem, mas aqui nós ainda estamos com uma dificuldade. Então, a gente pede, né, para o secretário de obras também, o Fernando, que dê uma olhada, dê uma atenção para essa comunidade aí, né, de Xadrez aí, que passa muito, mas uma frota muito grande de caminhões ali, devido, né, à safra, devido ao agro que transita ali. Uma parte, toda. Colega. Sim, já tinha sido feito esse pedido, acho que o vereador Gauchinho fez semana passada, e vamos pedir sim para o secretário Fernando
Lembrando que a estrada de Xadrez já foi toda cascalhada, nós fizemos ela, depois quando eu saí, o Fernando e o Gilmar cascalharam de novo, tá? E foi colocado um cascalho britado, pegou um período de seca, ele não sentou bem, aí choveu depois, daí eles foram lá, realocaram o cascalho, passaram bem o rolo, mas a estrada ela precisa, cada 6 meses no máximo, aí, de um retrabalho, né? Então, vamos pedir para o secretário Fernando, tenho certeza que ele vai fazer isso, porque olha o que fizemos os 4 anos nas estradas do interior, o resultado está aí. Então, com certeza, essa semana aí eles vão dar uma ajeitada lá. Uma parte, vereador. Toda. Eu e o vereador Gauchinho, foi quarta-feira, tivemos uma reunião com o prefeito só sobre essa rua de Xadrez. E na hora ele ligou para o secretário e para o Gilmar, e nos próximos dias vai ser feito. Obrigado, vereador. Não, então, com certeza, eu acho que o nosso objetivo aqui é unir forças, né, para que as coisas aconteçam. Esse é o objetivo de todos nós legisladores aqui, independente de quem fez o pedido ou quem, né, o importante é que as coisas aconteçam, e é isso que a comunidade espera de nós. E desde já falar também que a gente fica triste que, né, de alguns óbitos que têm acontecido devido ao Covid, né? A gente também se solidariza, né, com essas famílias, mas a gente também tem algumas demandas de algumas classes que tinham ficado para trás, né, que é o caso que vem o pessoal dos bares, né, que tiveram na outra sessão, o pessoal do esporte também, que estava numa situação difícil, e a gente vê que está voltando, né, a gente até fica ao mesmo tempo, é que nem eu digo, a gente se solidariza com as pessoas, né, com os familiares e com tudo, que estão perdendo algumas pessoas, mas a gente também sabe que com alguns protocolos, essas pessoas também têm que trabalhar, né? As pessoas, então, o pessoal que veio aqui a semana passada já está retornando, então já estão tentando se defender. A gente sabe que depois de passar dessa pandemia, vereador Ivomar, é que vem as consequências, é que está vindo as consequências, né? Mas a gente sabe que com os protocolos, se cuidando, né? Eu acho que todo mundo tem que se defender, né, com distanciamento, todo mundo deve, então, defender o seu pão de cada dia. Então, a gente também, vereador Costa, depois de tanto tempo, que também tantos, né, vereadores também conversavam e batiam nessa tecla aí, a gente conseguiu, então, que o pessoal também desse uma analisada, e não somente uma analisada por analisar, que são eles quem entende, seguindo os protocolos, para que as coisas retornem gradativamente ao normal, ou anormal também, né, vereador Ivomar? Que o normal não existe, pode ser, né? Então, era mais ou menos isso, né, que eu gostaria de falar hoje na sessão. Meu muito obrigado, então, e que todos fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Convido o vereador Tenente Costa, do MDB, para o seu pronunciamento. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos prestigiam com a sua presença no plenário, sejam bem-vindos. E essa semana, nós como políticos que estamos, essa semana iniciou, de fato, a campanha política para majoritária prefeito e para o legislativo em todo o Brasil. Esperamos, tomara, que seja uma eleição limpa, tranquila, cada um explanando o que deseja fazer para o futuro, né, para a sua comunidade. Hoje, nós tivemos o debate aqui em Carazinho, na Rádio Gazeta,
debate. Parabéns para vocês lá, Ana, pela qualificação e pela maneira que foi organizado o debate. E nós podemos ver, como o Gauchinho falou antes, ali já deu para a gente ver quem é que está preparado para tocar o nosso município. Né? Porque, assim como nós ouvimos muitas propostas boas, nós ouvimos muita gente falando bobagem lá. Então, tomara que a comunidade consiga filtrá-la. É a situação, não é uma pessoa ir lá falando alto, às vezes, alguma bobagem que vai convencer a população. E, graças a Deus, a população mudou muito. Eles querem ver a proposta, o que vai ser efetivamente feito. Então, foi um debate muito bom. Pena que alguns candidatos, a gente sabe que não estão preparados para assumir o nosso município. Essa semana nós tivemos a liberação da volta dos bares, né? Todos os 13 vereadores aqui praticamente conversamos com o executivo, parabéns para o prefeito, todos os integrantes do comitê que ditaram as regras lá para que pudesse se voltar às atividades dos bares. Da mesma forma, nós tivemos o esporte, que voltou, graças a Deus voltou. Mas eu me causa uma preocupação, porque vocês viram em nível nacional, quem é que foi o primeiro, inclusive, a entrar na justiça para a volta do esporte? Flamengo do Rio de Janeiro. Não cumpriu os protocolos, ontem não tinha jogador para entrar em campo. Tanto que nem queria entrar em campo. Entrou atrasado até, porque não cumpriu com os protocolos. Então, tem que voltar ao esporte, mas tem que ter uma responsabilidade. Tem que cumprir as normas que foram estipuladas na hora da volta dessas atividades. Então, esperamos que aqui no nosso município, Laor, no estado, as pessoas estejam bem mais conscientes que no Rio de Janeiro. Que lá a gente vê praia, o próprio, ontem o exemplo do Flamengo, quase todo o time dele contaminado. Então, nos preocupa bastante. Uma parte. Pois não? Isso é importante a gente registrar, né? A questão de cumprir os protocolos, né? A gente quer que a economia ande junto, né? Mas tem que seguir, né, os protocolos. E sabe, colega Costa, que a gente, juntamente com 2 médicos, a gente teve uma reunião com o secretário de esportes do Estado e eles argumentavam, né, fundamentavam para a volta, Ana, do esporte, mas com segmentos desses protocolos, sabe? Então, pode voltar, com segurança, sim, só que cumprir os protocolos. Se não cumprir, com certeza, né, vai acontecer, colega, o que aconteceu com o Flamengo, né? Então, até porque a gente tem que respeitar também o ser humano, né? E dizer que até a gente não sabe aqui, até gostaria de saber se voltou as escolinhas, o treinamento das escolinhas. Algumas voltaram. Obrigado, vereador. Comentando com alguns treinadores aí responsáveis por escolinhas, eles estão retornando aos poucos, ainda com a resistência normal de alguns pais, né, que não estão encaminhando as crianças, mas aos poucos, com todos os cuidados, com certeza nós voltaremos às atividades normais. Hoje, fiquei bem faceiro, meus amigos, ao verificar a lista de vagas no Cine de Carazinho, mais de 120 vagas de empregos para a nossa comunidade. Então, a gente conclama a nossa comunidade aí que vão até o Cine, acessem as redes sociais ali para verificar se não se enquadram em uma daquelas vagas para seleção. Para finalizar, senhor presidente, eu vou seguir também a mesma linha do vereador Alaor na questão dos pedidos dos vereadores. Hoje, Guarapa, você como líder do governo provavelmente vai ser comunicado. Eu tive uma conversa rápida com o prefeito, mas principalmente com o chefe de gabinete, e
E quando o vereador leva um pedido, não é um pedido do vereador, Gauchinho. A gente está aqui para representar a comunidade. Então, nós estamos levando o pedido da comunidade. Para isso que nós fomos eleitos. Eu estou aqui hoje representando 1.556 pessoas da comunidade e quero representar da melhor maneira possível até o dia 31 de dezembro. Então, quando o vereador Costa vai lá fazer um pedido ou encaminha uma indicação, não é para minha rua, não é para mim esse pedido. E não cabe, De Loreno, o responsável pelo setor escolher para qual vereador que ele vai fazer. Ele pode votar para quem ele quiser. É um direito dele. Mas ele está lá sendo pago para a comunidade e para trabalhar pela comunidade. Ele não pode dizer, não vou fazer para o Costa porque eu não vou votar no Costa. Não, daí alguma coisa está errada, Guarapa. Então nós temos que verificar a situação. Não interessa quem é o vereador, ou quem que indicou o CC para estar na função. No momento que ele assumiu a função, ele vai trabalhar para a comunidade, não para aquele que indicou ele. Então, hoje nós tivemos uma conversa com o chefe de gabinete e foi levado conhecimento do prefeito, que com certeza amanhã estará reunindo esses funcionários aí para que tenha uma conversa e seja esclarecida a situação, que às vezes até é falta de conhecimento. A pessoa está lá, fui indicado pelo Alaor, vou trabalhar para o Alaor, não. Uma parte, vereador. Pois não? Nesse sentido, aí, só para contribuir, Tenente Costa, quando um vereador faz um pedido, uma solicitação, já que estão citando quebra-molas, a gente encaminha isso lá para o departamento encaminha para o conselho, e se o conselho aprovar, eles têm que fazer e pronto. É mais ou menos essa dinâmica, né? E a função do responsável por dessa pasta. Não podemos mudar muito dentro desse cronograma, né, Tenente? Então tem que ter, eu acho, um pouquinho mais de respeito dessas pessoas, porque, que nem todos os colegas falaram, acima de tudo é um pedido da comunidade, né? Não é um pedido do vereador, né? É um pedido da comunidade, do morador, do povo de Carazinho, que muitas vezes que convive diariamente naquela rua e quer realmente que esse quebra-mola seja instalado, né? Então acho que tem que ter um pouco mais de respeito. Obrigado, vereador. Uma parte aí, Costa. Pois não? É aquilo que eu falei a sessão passada. O vereador não é contra o CC. Não é, não. A gente não é contra. E eu também nunca fui contra e jamais serei contra um CC, porque um CC, se o prefeito quer trocar amanhã, ele troca. E o CC tem que respeitar. Nós estamos aqui, nós somos eleitos vereadores. Tem CC, se concorrer a vereador, não faz um peso. E tem CC que concorreu a vereador e não se elegeu, e aí a ciumeira bate. Então eles estão lá, não só a CC, mas todos, para fazer o que a comunidade quer. E se o cara pedir para a rua dele um quebra-mola, ele não mora sozinho na rua dele. Mora várias pessoas que necessitam daquele quebra-mola. Então, não só o quebra-mola, qualquer pedido que vai ser feito pelos vereadores, não é para o vereador e sim para a comunidade. Obrigado, vereador. A questão da semana passada, um proprietário e um gerente de uma empresa com mais de 100 funcionários me procuraram para que resolvesse a situação de um container que está nos fundos da empresa, que está causando algum transtorno lá com os moradores. A própria empresa prefere que leve mais longe esse container e daí tem um problema, parece que o rapaz que está lá, responsável pelos containers, é dono dos containers, De Loreno. Parece que foi ele que comprou esses containers. Ele bota onde ele quer, ele tira da onde ele quer, então nós temos que olhar e verificar a situação. Não é ele que decide quando que vai tirar um container ou colocar. Tem todo um estudo, tem rota, e daí eles vêm me dizer, tem que ver a rota. Eu fui ver a rota. E não é eu que estou pedindo container, é a comunidade, há mais de 6 meses. Então, não justifica uma pessoa hoje definir aonde que se coloca ou se retira container.
E pior ainda, se o prefeito tiver que intervir, daí tem alguma coisa errada. O prefeito tem que intervir onde que se coloca container. Pois não, Uma Delorme? parte, colega. Eu acho que tudo isso tem que ser conversado, viu, tenente? Nós estamos num período muito delicado, gente. O senhor é a primeira vez que o senhor está indo à reeleição. Eu já passei 3. O que mais tem é fofoca. O que mais tem é fofoca. Com relação aos containers, tá? Isso, enquanto eu tive lá, o que mais dá problema é tu mudar um container de lugar. É tu mudar um container. Mas tudo pode ser estudado, né? Tudo tem que ser estudado e conforme cada situação tem que ser analisado. Mas eu venho aqui defender o Coruja, que é o que está fazendo um baita trabalho. Ele assumiu o lugar do Adelar, está fazendo um baita trabalho. Que bom que ele está fazendo. Eu acompanho o serviço dele e ele não está me apoiando, pode ficar tranquilo, não me apoia eu. Mas eu tenho que ser justo, como ele está fazendo um baita trabalho, assim como os outros lá da Secretaria de Obras, que estão fazendo um trabalho Seu tempo, assim vereador. como pode. Obrigado, está finalizando meu tempo, mas eu vou ter que discordar de um amigo que, infelizmente, não é assim que está ocorrendo. Uma boa semana a todos, meus amigos. Obrigado, vereador. Convido o vereador Márcio Ropen, do MDB, para o seu pronunciamento. Está ausente. Convido a vereadora Janete Rose Oliveira, do PSB, para o seu pronunciamento. Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, a imprensa que está aqui conosco. Eu quero me reportar, falar um pouquinho do Gauchinho. Eu sempre digo que eu gosto dos embates do Gauchinho, né? Porque ele consegue, como ele diz, questão de estudo não é nada, viu, Gauchinho? O que realmente eleva um ser humano é a sua sabedoria, e isso eu acho que tu tem bastante. Então, parabéns pela tua fala. Eu não consegui assistir, que eu estava num outro compromisso, o debate, mas o que eu tenho visto, meus colegas, durante alguns contatos, assim, com as visitas que a gente faz, com as demandas que nos chamam, um desrespeito também, Gauchinho, em relação às promessas, né, pessoal? Foi-se o tempo de vereador prometer emprego, prometer isso, nunca foi, eu não sei de onde que se criou, mas ainda existem pessoas que vão até as casas, até as famílias, as pessoas mais simples que tu imaginar, e ainda falam, ainda dizem dessas promessas. Então é bem entristecedor tudo isso. Eu acho que isso não pode acontecer, isso eu acho que é uma coisa de caráter, né? Que a gente não pode mais usar isso. Ninguém sabe quem será reeleito, quem irá continuar aqui, mas a gente precisa ter, em primeiro lugar, o respeito pelo nosso eleitor. Então, exatamente isso, o Gauchinho Tomate também comentou algo sobre isso, mas eu acho assim que a gente precisa continuar respeitando o eleitor, não prometendo. Eu lembro da minha campanha anterior, que eu sempre dizia, quando eles falavam, o que tu promete? Eu disse, nada, o meu trabalho e minha dedicação, isso eu posso dizer que eu vou fazer. E é por aí, né, pessoal? Tem a campanha da SIC, da CDL, aí sobre a questão do respeito ao eleitor. Eu acho que precisa acontecer na nossa cidade, uma cidade pequena, esse respeito e a não demagogia e hipocrisia em época eleitoral. Tá, pessoal? Eu queria só me pronunciar diante disso. Também queria comentar que a gente ficou muito feliz com a acolhida do nosso colega Jean, agora prefeito em exercício. Nós fomos junto com a Academia Caraziense de Letras, para levar aquele anteprojeto que nós aprovamos aqui na segunda passada. Numa cidade, nós como legisladores, nós precisamos ter várias frentes de trabalho, porque não adianta só pensar em algumas demandas, todas elas são importantes, né? E a questão da cultura para Carazinho, a educação, é um importante passo que o município precisa e está dando, mas precisa avaliar isso e engrandecer algumas ações de Carazinho. Nós temos uma Academia Caraziense de Letras que tem um potencial tremendo, né?
e que foi constituída muito com a força da nossa querida Sandra Citolin, que levantou essa bandeira, e a gente precisa apoiá-los. Então, o Jean, nosso prefeito em exercício, colocou que não vai medir esforços para levar aquele anteprojeto, transformá-lo em lei. E daqui um pouco, o nosso prefeito Milton, se ele não tiver tempo, né, que o tempo é curto ali, que ele possa também estar sensibilizado e estar apoiando essa causa, né? Também queria falar um pouquinho sobre a nossa secretária da Saúde. Nós tivemos um 4º encontro de mulheres de Eclésia, e acabou a agenda muito cheia assim do pessoal da saúde, e a Annelise prontamente se prontificou para ir lá fazer um trabalho, uma palestra, com toda a demanda, né, que a gente sabe que a Annelise tem e que vem desenvolvendo aos olhos vistos, né, pessoal, um trabalho magnífico à frente da saúde. Ela mesmo assim destinou para aquelas mulheres um tempo de palestra, falando sobre o cuidado da saúde da mulher e outras questões. Então, eu não poderia deixar de agradecer a Annelise naquela simplicidade, naquela simpatia que ela é, mas com aquele conhecimento todo que ela tem em relação a essas demandas que a gente solicitou. Então, fiz até um requerimento de aplauso, porque acho que é importante, sim, né, a gente poder estar colocando essas pessoas, assim, não é na vitrine, mas assim, elogiando elas. Porque sempre quando a gente tem os problemas, a gente comenta aqui, a gente pede, né, uma posição, mas eu queria registrar isso da Annelise. Também queria falar um pouquinho, né, sobre a questão que nós levantamos na segunda passada dos bares, que todos nós nos sensibilizamos em relação a isso. E eu sempre digo, quando existe um bem comum e quando a gente verdadeiramente se une para isso, as coisas acontecem, né? E já vinha muitas sessões, né, Alaor? A gente batendo nessa tecla e pedindo. Então, foi possível. Foram várias pessoas que essa semana, então, nos ligaram, agradecendo, né? Porque um gesto aqui que nem foi tão difícil assim, mas um gesto de união resolveu, assim, a vida de muita gente. Então, bem importante essas ações, porque o Legislativo, como o Tomate disse, é uma instituição que precisa ser respeitada, mas nós precisamos ter ações que demonstrem isso, né? E eu acho que a questão ali dos bares foi bem importante, tá, pessoal? Quero desejar, então, uma boa campanha a todos nós, que iniciou no domingo, oficialmente, que a gente possa estar mostrando o nosso trabalho, né? Com a verdade, né, Fábio? Dando o nosso melhor. Não existe, eu acho assim que a maior ignorância de um político é dizer que está eleito. Não existe isso. Eleição ganha, último voto contado. Então, que seja feita a vontade do povo e quem vier representar aqui a população e até mesmo nós, né, como eleitores, quem sabe lá no ano que vem, possam representar de forma assim bem grandiosa. Pois não, colega? Só para lhe ajudar, um candidato a prefeito, eu fui numa casa aí visitar, e ela me falou que teve um candidato a prefeito lá que ofereceu emprego para ela e para o irmão. Em primeiro lugar, não pode, né? Está prometendo emprego para todo mundo. Então, o povo já acreditou no mentiroso, que foi lá, só mentiu, fez demagogia, que é o nosso governador. Parabéns para quem conseguiu escutar o debate hoje, porque eu não consegui de tanta baboseira que falaram. É fácil de sentar lá e falar, mas quando está na cadeira lá é bem diferente. Obrigada, Erlei. Então, quero desejar uma boa semana de trabalho a todos nós. Uma parte, Janete. Gauchinho. Só para agradecer o que você falou e dizer uma coisa. Eu trouxe a Touso para Carazinho. Tá? Ela hoje gera, eu acho que uns 80 empregos direto. E eu vou dizer uma coisa, que o seu Luiz da Touso, o dono da Touso, o cara é bilionário, o cara conversa comigo, meu amigo particular, e a gente conversa. Quando eu trouxe a Touso, eu achei que eu ia conseguir emprego lá para umas 30 pessoas, mais ou menos. O seu Luiz disse para mim assim, Gauchinho, eu tenho uma psicóloga, e tem que passar pela psicóloga. Tem que ser trabalhador e tem que passar pela psicóloga. Eu levei uns 100 currículos na Touso e se conseguir foi um emprego e olhe lá. Então não venham conversar que vereador arruma emprego, que não arruma emprego nada, né? Mas eu consegui trazer a empresa para Carazinho, graças ao bom Deus, mas não arrumei emprego. Quem está trabalhando na empresa é por merecimento.
Obrigado, vereadora Janete. Passamos agora à ordem do dia. Coloco em discussão os requerimentos. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Gostaria que os requerimentos fossem votados em bloco. Coloco em discussão o pedido do vereador Gauchinho para que os requerimentos sejam votados em bloco. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Coloco em votação por bloco os requerimentos. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Projetos. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Gostaria de pedir vistas no projeto 037/2020 e 038/2020. Espero que os colegas venham na próxima sessão para representar a comunidade, representar os votos que elegeram eles. Primeiro o vereador, depois se pensar em cargo a mais, mas primeiro tem que fazer o dever de casa. Primeiro tem que estudar e vir para cá fazer o que tem que ser feito. Está com pedido de vistas, então, os projetos 037/2020 e 038/2020, com o vereador Anselmo Britsky. Solicito que o senhor secretário realize a leitura do projeto, autor e emenda do projeto que irá à votação. Projeto de lei número 032/2020, autor executivo municipal, ementa. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento de 2020, em regime de urgência. Está em discussão o projeto de lei 032/2020. Senhor presidente, só por questão de ordem, como eu havia dito aos senhores vereadores, né, recebi resposta de vistas hoje às 16h28, né, encaminhado pela servidora Vivian, né, que, como eu disse, não é culpa da casa. Me parece que chegou hoje à tarde também em cima do laço, né? Eu até postei quando ela me enviou, disse para ele, poxa, aos 45 minutos do segundo tempo, vereador Alô, o senhor que gosta de futebol também, aos 45 minutos do segundo tempo, como é que eu vou ler, interpretar resposta ao pedido de informação em relação ao projeto 032? Sei que tem o seu prazo regimental do pedido de urgência, né, que foi aprovado por esta casa e hoje seria o prazo. A solução que eu vejo, e aí depende do entendimento, já darei a parte, vereador Gauchinho, só tem uma, né? Ou nós derrubamos a urgência para que seja analisado e aí possamos votar. Mas hoje realmente não tenho condições de responder aquilo que me chegou às 4h28, né? É complicado, né? A resposta, né, que eu recebo. Vereador Gauchinho. Eu vou pedir vistas a esse projeto. Questão de ordem. Então, para encaminhamento, também peço vistas, acho que ficou um remanescente, que tem um prazo bom, que é o decreto, né, tornando ele como lei. Então, peço vistas também desse e semana que vem, após analisar todos esses números e dados, até porque, vereador colega Tomate, o pedido de vistas, eu acredito que se todos aprovarem, ele vai trancar a pauta, mas deixa trancada até semana que vem a gente vota todos juntos, já com a devida análise. Estaria pedindo do 032 ou 040? 040. 040. E eu estaria pedindo vistas do 032? Do 032. Tá, então como nós estamos em discussão do projeto 032, vamos colocar em votação o pedido do vereador Daniel para... É o contrário, o Gauchinho é o 032 e o meu é o 040. Tá, então o pedido do vereador Gauchinho para que o projeto seja com pedido de vistas, vai à votação. Mais alguém gostaria de discutir o projeto 032? Eles não entraram em discussão, então... Ele estava em discussão. Agora nós vamos votar o pedido de vistas do vereador
Daniel para do vereador Gauchinho para o projeto 032. Vereadores que concordam permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por todos. Tá. Então está em vistas o projeto 032. Solicito ao senhor secretário que realize a leitura. Tá, desculpa. Está em vistas, então, o projeto de lei 040 também /2020, de autoria da mesa diretora. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em 5 de outubro de 2020, às 18h15. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Uma boa noite, uma boa semana a todos.